Fala, loucos do bando, como é que vocês estão? Vocês estão belezinha? Bom, rapaziada, vamos falar um pouquinho aí desses últimos dias do Corinthians, né? Aconteceu muita coisa. Eu iria gravar, né, um vídeo pra falar da saída do Cuca, depois ia falar dos especulados no Corinthians aí como técnico. Aí eu dei uma esperada porque da última vez que isso aconteceu, né, mais conhecido como semana passada, o Lázaro foi mandado embora, tipo, na mesma hora contrataram o Cuca, né? Então eu falei assim, eu vou dar uma segurada, né? Porque de repente eu mando embora aí o Cuca aí. Na verdade ele pediu pra sair, né? E na mesma hora já aciona um novo técnico para o Corinthians, né? Aí aconteceu que foi um pouquinho diferente. E diferente do Cuca, né, quando chegou, a gente tá numa semana aí de turbilhão, né? Tem clássico amanhã. Enfim, na terça-feira já tem o Suco Del Valle na arena, né? A gente precisando vencer. Então, assim, o Corinthians, ele tá numa panela de pressão aí, cara. E, enfim, a cada jogo a gente vê em que patamar que tá essa crise, tá ligado? Porque o Corinthians se meteu numa crise aí institucional, numa crise dentro do time, né? Crise ideológica. E vamos bater um papo sobre isso, né, cara? Antes de começar o vídeo, né, eu gostaria que vocês comentassem também sobre o tema que a gente vai falar aqui agora, sobre os temas, né? Meio que um compiladão aí, né? E falar o que vocês pensam, cara, porque cara, de verdade, eu acho que é um assunto que não tem certo ou tem errado, ou a sua visão tá certa, a minha tá errada. Eu acho que tem pontos de vista e cada pessoa com o que acha certo e o que acha errado, com o que entende sobre a vida, entende sobre o Corinthians, tem direito de falar e eu expressar, né, e opinar aí sobre a situação. Então, eu acho que é basicamente isso. E isso é o legal da torcida do Corinthians, né? Só dando um exemplo, né? Nós mesmos aqui do Loucos do Bando, eu, o Léo, o Wesley, pô, a gente tem um grupo no Zap e fica discutindo sobre os temas. Cada um pensa de um jeito diferente. A gente expõe lá o que acha. Um acha uma coisa, outro acha outra. Um impacta mais, outro impacta menos, tal tema, tá ligado? Eu acho que fica muito nessa questão. É uma torcida muito heterogênea do Corinthians, né? Tem muita gente, enfim. Tudo no Corinthians tem um impacto grande, né? Porque envolve muitas pessoas, né? Então, enfim, esse é mais um tema que vai envolver muito. Vamos lá, rapaziada. Sobre o Cuca, né, cara? Como é que eu posso dizer? Eu não sei se a palavra aliviado é a palavra que melhor define como eu esteja agora com a saída do Cuca nesses últimos dias aí. E eu acho que principalmente porque a gente passou pelo Remo. E isso impacta muito o time, o resultado em jogo do Corinthians, né? A minha maior motivação para fazer esse vídeo aqui, na verdade, sobre esse tema, né? E as conclusões disso, né? É porque depois que o Cuca foi demitido, né? E ele foi demitido depois do jogo contra o Remo, né? A gente tem aqui o pós-jogo do Remo. E o fato ocorrido do Cuca ter sido mandado embora foi depois do jogo, assim, tipo, era umas 2, 3 da manhã, né? Mandado embora não, né? Ele pediu pra sair. Então, tipo, no vídeo anterior aqui do canal não tá contemplado esse tema, né? E aí, cara, na quinta-feira de manhã, né, eu fui ver os comentários, tipo, nos fóruns, né, no Globo Esporte, no meu timão lá. E teve um comentário específico, cara, que me irritou muito, assim, e pode até ser que eu esteja tendo uma opinião impopular, tá? Mas o pessoal falando, tipo, os lacradores lixos, né, tiraram o Cuca do Corinthians, né, vocês estão felizes com isso e tal, né? Enfim, e eu tenho certeza absoluta que esse tipo de comentário só foi falado porque o Corinthians passou pelo Remo, sabe? Então assim, é por isso que eu acho meio esdrúxulo, tá ligado? Esse comentário, na minha opinião, né? E aí eu vou falar por quê, né? Cara, vamos lá. O Duílio, assim como na temporada passada, ele teve uma ideia autoral, que foi uma péssima ideia, e todo mundo falou que teria sido uma péssima ideia. Ele começou 2022 com o Pequeno Silvio, e agora começou 2023 com o Fernando Lázaro. Eu não tava encabeçando aquela galera de 2021 que pedia a saída do Silvinho assim que chegou os Galácticos da Fiel, né? O William, Juliano, Renato Augusto, né? Eu não me coloquei nesse grupo aí não, porque na minha cabeça o Corinthians não tinha chance nenhuma de ser campeão brasileiro 2021, até porque o Galo tava voando. E, enfim, e tava fora das competições já, sem as grandes contratações. Isso poderia ter sido melhor feito, pior feito, não sei. Mas o fato é que tava fora já, tava fora da Sul-Americana, foi eliminado com o Mancini.
e tava fora da Copa do Brasil nos primeiros dias de trabalho do Silvinho, na primeira semana, mais ou menos, né? Pro Atlético Goianiense. Então, assim, sobrou o Brasileirão quando chegou os caras. Então, acabou em quinto, foi pra Libertadores de forma pra fase de grupos, né? E pra mim tava tudo bem. Só que é o seguinte, cara, a gente vendo os jogos ali, tinha que ter mandado embora o Silvinho quando acabou o Brasileirão de 21. Obrigado por ter ficado aí, por ter aceitado essa bucha e beleza, vamos pro próximo técnico. Não, o Duílio perdeu toda a pré-temporada com o Silvinho, papapá. Depois de 3 jogos do Campeonato Paulista, mandou o cara embora. Então, assim, não fez sentido, sabe? Não fez sentido. Beleza, você quer abraçar a ideia? Então fica até o final, mano, tá ligado? Eu acho, né? E 2023 é a mesma coisa. O VP vagabundo foi embora, né? Pediu pra sair. Traíra, né? Falou que não dava pra ficar. Enfim, tem toda essa questão, né? E aí, cara, quando ele colocou o Lázaro, né? Como efetivado no cargo aí de técnico do Corinthians, eu tinha achado uma péssima ideia, porque assim, é claro que o futebol tem o lúdico, né? Tem a questão do imponderável, mas era visível o downgrade que foi de Vitor Pereira para Fernando Lázaro, cara. Pô, não precisa ser um expert aí para saber. O Vitor Pereira, com todos os problemas que ele teve aqui no Brasil, inclusive no Corinthians, né? Ele sai, a gente tá puto com ele, não é que queria mandar ele embora, a gente tava puto porque a gente queria que ele ficasse, porque ele é um bom técnico, um técnico experiente, sabe? Que pode aguentar a bucha, né? E quando toca pro Lázaro, é totalmente assim, uma ideia autoral do Duílio, que pode dar certo como pode dar errado, né? Então já daí foi uma péssima ideia, mas enfim, né? Aí beleza, né? Tem um Campeonato Paulista, pra muita gente insatisfatório. Eu achei um bom Campeonato Paulista com desfecho ruim, né? O Corinthians não, o Lázaro, né? Enfim, o Corinthians em si não teve sapiência, né, para poder dar uma forma de jogar sem o Renato Augusto. O Corinthians é extremamente dependente do Renato Augusto. Enfim, um jogador fora de série, né? Mas que eu entendo que esse elenco do Corinthians deveria estar menos pior do que está, né? Com a saída do Renato Augusto, né? Com a ausência do Renato Augusto. Óbvio que não dá pra manter o mesmo padrão, mas, pô, tá péssimo, né? E aí, 3 jogos depois, mesma coisa, né? O Lázaro sai do cargo de técnico do Corinthians, né? E aí, cara, de novo, né? Timing equivocado, né? Se tá perigando, se você não tem certeza absoluta no Lázaro, depois que acabar o Campeonato Paulista, já trocava, sabe? Trocou no meio do pandemônio aí, meu. Lotou de jogo agora, Copa do Brasil, Brasileirão, Libertadores, só jogo decisivo, clássico. Enfim, partidas longe de São Paulo. Aí você escolhe no pior momento possível para trocar de técnico, né? Precisando ou não, foi um pior momento. Deveria ter bancado o cara ou ter mandado embora depois do Paulista. Porque não deixa de ser uma falta de projeto, né? Uma falta de planejamento aí pra temporada, né? E, enfim, sabendo disso, cara, o Lázaro, ele foi mandado embora, né? E aí o Corinthians acertou com o técnico Cuca, que, no meu ponto de vista, foi um erro ter trazido o Cuca, tá? Porque... mas Felipe, teve ele passou por vários clubes durante a carreira dele e ninguém falou nada. Sim, concordo. E eu acho que esse é um erro não só nosso, né, de não ter questionado, mas também da mídia. A mídia não tá certa nisso. A torcida do Corinthians levantou essa pauta, assim como antes do Willian anunciar o Cuca como técnico do Corinthians. Já sabia que ia ter uma pressão. O Duílio quis bater no peito, né, e assumir a responsa, mais uma ideia autoral idiota do Duílio. E a gente sabia que ia dar merda, cara. Porque assim, o Corinthians, ele vende essas ideias de respeito à mina, de o time da democracia. Então assim, aqui, além do Corinthians ser gigantesco, ter uma torcida grande, o Corinthians se aproveita dessas ideias, né? Ele bebe dessa água. Então o alvo aqui é maior, não tem jeito. Além do que, o Corinthians é maior do que o Atlético Mineiro, enfim, tem mais torcida que o Palmeiras e os outros clubes, né? Fora que estamos em tempos diferentes, né? Que essas pautas, felizmente, né, são também atribuídas com mais veemência, né? Ok. E aí, meu, o erro já é de cogitar o Cuca, cara. Isso aí que é o erro banal, assim, o primeiro erro. Então, tá na conta do Duílio, sim. Ter batido do peito, ter pegado essa bucha, né? E é um clima merda, né? Porque, tipo, é um puta tema nojento, né, cara? Então, assim, o Corinthians não precisava passar por isso, sabe?
o fato de você levantar essa bola desse tema, o Corinthians não tem nada a ver com essa história do Cuca, tá ligado? E o Corinthians quis abraçar essa ideia. E, enfim, não precisava, tem patrocinadores. Você tem que pensar num macro, sabe? Às vezes não é só o campo, às vezes tem toda uma circunstância. O Corinthians não precisava passar por isso, ponto, acho que isso. A mídia se aproveitou, né, como sempre se aproveita do Corinthians, né, e das suas repercussões, e tava dando ao povo o que o povo queria. E assim, cara, por mais que você fale, mas eu não me englobo nisso, a torcida do Corinthians é gigante, 10% da torcida do Corinthians, 20% da torcida do Corinthians é muita gente. Então é um tema que estava sendo falado por todo mundo. Então a mídia foi um prato cheio, né? Correu atrás lá do advogado do caso lá da Suíça. Pô, o negócio foi escalonando, né? E, enfim. Aí outro tema também sobre isso, né? Só fechando a questão da mídia antes, né? Acabou passando outra ideia na minha cabeça. Sobre a mídia. Fez isso... E fez de maneira equivocada, porque ela não fez o trabalho dela adequado e eu não vi ninguém assumindo a meia-culpa ali. Um ou outro jornalista ali falou assim, deveria ter tomado mais cuidado com isso. Mas não foi todo mundo, sabe? Enfim. Então, sabendo disso, né, cara, agora eu vou falar um pouquinho dos jogadores, né? Eu vi também o pessoal falando muito, os jogadores foram abraçar o Cuca depois do jogo, né? Que atitude deplorável dos jogadores, né? Eu também discordo disso, sabe? Eu não. Aí é que tá vendo? Cada um tem a sua percepção do que acha grande ou não, né? Eu não achei. Assim, me abalou zero essa atitude dos jogadores, porque eu entendi, meu. Querendo ou não, os caras são empregados do clube ali. O Cuca ali manda nos caras ali, né? O chefe deles ali. E pro cara ali foi uma semana difícil. Independente de você concordar com o cara não, botar a mão no fogo pelo cara não, eu não boto a mão no fogo por ele ali. É um cara condenado, não é que ele foi acusado, ele foi condenado, o bagulho foi prescrito. Então você pode sim afirmar que ele fez ou não tal coisa. A questão é que as acusações não apontam com clareza. O crime é diferente, né? A forma como foi acusado, né? Não é tão claro assim. Mas ele foi condenado. Então, assim, a gente pode opinar. Mas os jogadores ali estão trabalhando. Conhece o Roger Guedes mesmo, que se posicionou de forma mais abrangente do caso, né? Bateu no peito. Achei que o Roger Guedes teve... Talvez ele possa ter falado um pouco de merda ali, acusando a Ana Thaís. Mas eu acho que eu gostei da personalidade dele pra falar. Porque, assim, eu não conheço o Cuca. Nunca falei com o Cuca, mas o Roger Guedes conhece o cara, né? Os caras podem deixar ele legal lá, enfim. A vida humana tem essas coisas de relação social, não é tão fácil assim, sabe? As coisas, não é tão simples tudo, né? As coisas mudam de patamar, de história, e é importante falar sobre as situações, mas é importante também entender o contexto, eu sempre prego por isso, né? Enfim, mas eu achei super, super normal os caras abraçar lá o Cuca lá e tudo mais, né? O que tem minha preocupação com tudo isso, né? Embora eu me senti aliviado com a saída do Cuca, né? Pra sair esse tema, né? Um tema chato, sabe? Eu nunca achei que o Corinthians ia passar por cima desse tema. O negócio ia ficar ali, sabe? Matutando. Até o Cuca sair. Então por isso que eu achei que trazer o Cuca seria já errado, sabe? Embora ele seja um ótimo técnico, né? Enfim. E agora, cara, o que mais me preocupou... embora tenha ordens de importância, né? O Remo era a importância principal, a segunda maior importância é o Suco Del Valle, a terceira maior importância é o Derby, porque é o Derby. Bom, a gente tá na semana, os dias decisivos antes do Derby, né? E, cara, você se preocupa, é clássico. O clássico, ele é sempre importante, né? As falas dos jogadores, o Corinthians não ter trazido outro técnico depois do Cuca, eu tô um pouco preocupado com isso, cara, porque... Pode ser que a gente perca pro Palmeiras no sábado, né? Amanhã. E vai ser, mas sempre não vale nada esse jogo, que vale é contra o Suco Del Valle. Só que, cara, se o Corinthians não amassar a pecada do Palmeiras nos 3, 4-0 lá na Barra Funda, impacta sim no jogo do Suco Del Valle, sabe? Não são coisas distintas. Os caras são atletas e são seres humanos, os caras vão ficar batidinho, né? E você conhece esse elenco do Corinthians, né? É um elenco meio melindrado, né? O pessoal faz escolhas, qualquer coisinha fica boladinho, né? Então, essa é a minha preocupação com esse elenco do Corinthians. Eu não sei como é que tá a cabeça dos caras ali. O Roger Guedes mesmo falou que depois... Cara, por isso que me preocupou pro Derby. O Roger Guedes falou que era impossível pensar no Palmeiras agora numa situação dessa. Cara, tem que pensar, sabe, cara? Vocês são pagos pra jogar ali, mas eu entendo que é difícil. Então eu tô preocupado, cara. Amanhã pode acontecer
Eu até conversei com os meninos loucos do bando aqui, o Wesley e o Léo. Se o Palmeiras faz um gol antes dos 5, cara, eu não sei o que pode acontecer, meu. Eu não sei o que pode acontecer. É claro também que o Corinthians pode vencer o jogo amanhã. O Palmeiras entra como total favorito para a partida, joga em casa, vive um grande momento, tem um trabalho longevo. E o que eu posso me apegar é que é futebol, o Corinthians é clássico, o Corinthians pode chegar lá e vencer contra tudo, contra todos. Só que racionalmente falando, hoje, na sexta-feira, um dia antes do derby, cara, eu tô super preocupado. Tô super preocupado. Porque pode acontecer uma tragédia já amanhã. E o Corinthians não conseguiu anunciar dois técnicos, anunciar algum técnico antes do jogo, né? Os nomes na pauta. É o Tite, que parece já hoje, né? Eu vi no Globo Esporte que disse não. O Corinthians aí tentou de todas as formas, assim como tinha tentado quando o Lázaro saiu. O Tite falou que não vai treinar times no Brasil em 2023 e provavelmente nem em 2024. Eu acho que ele tá esperando a janela, sabe, desse ano, que agora em julho, né? Agosto começa a próxima temporada, 23, 24, né? É diferente dos europeus lá. Acho que ele quer ingressar nesse mercado europeu, né? Então deve ser isso. E o outro nome é o Mano Menezes, né? Que tá empregado no Inter, parece que a multa dele é de 1 milhão, né? Vamos ver como que o Corinthians faz. Aparentemente o Corinthians deve ser treinado pelo Danilo no derby, né? O que eu acho uma péssima ideia, achei um técnico um pouco fraco, né? E pegar o Lázaro de volta seria muita maluquice, né? Você manda o cara embora. Manda o cara embora não, né? Você remaneja ele lá dentro. E aí uma semana depois o cara, o cara volta, né? Seria muito Corinthians isso, né? Muito várzea, né? Mas enfim, vamos ver como é que vai ser o próximo técnico do Corinthians. A gente volta aqui com qualquer informação, se vai acertar pelo menos com alguém para já pensando no Suco Del Valle. E vamos ver como o Corinthians se monta. Teve alguns lesionados da partida contra o Remo, né? Vamos ver como o Corinthians se monta contra o Palmeiras. Mas o Corinthians vive uma crise assim absurda, cara. E precisa de respostas. Diretoria, time. E enfim, o Duílio acabou com essa decisão rachando a torcida, cara. E nunca é uma ideia legal você rachar a torcida dessa forma. Principalmente ele que sabia que isso aconteceria. É isso que eu fico mais chateado, eu boto total culpa nele, cara. Ou da diretoria, enfim, do conselho, não sei. Porque o Corinthians, de novo, não precisava passar por isso. É só esse meu ponto. Claro que eu vou torcer pro Corinthians em qualquer situação, torci com o Cuca no comando, isso pra mim não foi um problema. Só que é ruim, sabe? É um sentimento ruim ali, o pessoal falando, enchendo o saco. E você sabe como é que é no Corinthians, tudo é potencializado, né? Mas enfim, loucos, fiel, o que vocês acham? Comentem aí no vídeo, se inscrevam no canal. Vocês acham que foi lacração? Vocês acham aí que tá certo? Vocês acham que enfim, não acha nada também? Foda-se, fica aí a critério de vocês. É isso, deixa o like no vídeo, inscreve no canal e vai Corinthians!